Olá, colegas. Hoje mais um informe da NNP, desta feita para tratar do DocMed e da maquiagem criminosa que fizeram na nova versão do SAB, ocultando as datas técnicas, falseando a verdade e em completo descumprimento ao que determinou a Justiça com relação ao DocMed. Então, eles continuam cometendo crime. Essa gestão que vem virando um hábito de falsear com a verdade. Gestão temerária desse cidadão. Ele está em descumprimento de ação judicial. A Justiça mandou suspender o ofício 2696 e ele maqueia, tentando burlar a Justiça. Depois, em seguida, o doutor Paulo Vitor vai falar que nós já peticionamos ontem à noite 2 vezes por descumprimento da Justiça. Então, o Chico também vai dizer o que nós vamos fazer a partir de agora com o DocMed. Por favor, fiquem atentos às orientações. Leandro, por gentileza, pode apresentar a tela onde deixa claro para todos os peritos que eles falsearam da seguinte forma. Eles trazem a tela do SAB para vocês, com todas as datas técnicas, elas ocultas, todas as datas técnicas. E dentro do sistema você verifica que o perito que realizou a perícia do remoto, ele concedeu o benefício, mas você só vai ter conhecimento se você estiver concluindo a perícia pós-DocMed remoto. Então, na verdade, a orientação que nós vamos dar é para que ninguém faça mais DocMed. Ninguém, em situação alguma, porque nós estamos em vigência de uma determinação judicial que suspendeu o ofício 2696. Por favor, doutor Francisco. Pessoal, é o seguinte, a Justiça determinou que nenhum perito será obrigado a fazer perícia em casos de DocMed que já tenham sido impostos datas técnicas e decisão médica pericial. E a Justiça determinou a suspensão do ofício 2696. O que o Eduardo, esse bandido, ele fez? Ele simplesmente aditou o ofício 2696, mudando o seu teor com outro ofício que saiu ontem, o que não tem valor nenhum, porque ele aditou um ofício que está suspenso por decisão judicial, então qualquer mudança que ele fizer nesse ofício continua suspensa, tá? E ele mudou o SAB para, que nem o Cargolo falou, ocultar as datas técnicas para dificultar para você, perito, descobrir qual DocMed foi realmente encaminhado para o presencial e qual DocMed está no presencial por força de questão administrativa. Diante disso, agora, em 100% dos casos, o perito deverá simplesmente encaminhar, redirecionar a senha para o pós-perícia, para que o administrativo faça a depuração desses casos e acabou. E quando o administrativo vier para tentar obrigar ou forçar você a fazer, você vai apresentar a sentença judicial no informe que a ANIMP vai estar por escrito, junto com esse vídeo, vai estar por escrito, pode apresentar até o informe impresso, dizendo que tem uma ordem judicial dizendo que não pode fazer esse tipo de benefício, até que o governo retroaja essa versão do SAB e volte à questão antiga para que a gente possa saber o que é um e o que é o outro. Até lá, ninguém mais faz DocMed na agência. E eu peço, por favor, aos que ainda estão fazendo DocMed no remoto, seja por CIAs, ou seja aqueles que estão negando a orientação da associação e estão repondo o ponto, e esses que estão repondo o ponto depois vão reclamar, porque a gente vai conseguir revogar essa medida de ter que repor ponto, anistiar. Né, e depois anistiar, e não adianta depois virem reclamar, mas eu repus 300 pontos e o colega não repôs nenhum, e vai ficar igual, vai ficar igual a você, porque o colega acreditou na luta e você não, né? Às vezes que estão repondo ponto com o DocMed, que pelo menos, já que estão fazendo isso, que mandem tudo para o presencial,
Porque não adianta eles concederem no remoto, porque não está sendo concedido. O DocMed não se comunica com o SUB. É por isso que eles estão com essa palhaçada de mandato presidencial. Então, o Paulo Vitor vai falar agora, mas eu queria deixar bem claro o recado, que existe uma ordem judicial, não adianta burlar com novas normas, e nós vamos acusar, já acusamos, né, o Eduardo e o presidente do INSS de descumprimento e desacato, e isso da cadeia, inclusive. Não pensem eles que eles vão ficar impunes. Só fica impune quem não é perseguido na justiça. E nós vamos perseguir eles na justiça até o fim. Paulo. Enquanto existir lei, estaremos na justiça. Inclusive para tirar essa safadeza de dizer que nós concedemos repouso. Repouso para a mãe de quem? Nós não trabalhamos em asilo, isso não existe. Início de repouso, fim de repouso. Nossa lei é clara, nós avaliamos incapacidade laborativa para fim de concessão de benefício. Não podemos aceitar isso. Por favor, doutor Paulo Vitor, sua fundamentação jurídica do descumprimento do ato da juíza, da ação judicial. Olá, peritas e peritos, bom dia. Como o doutor Argolo e o doutor Francisco pontuaram, no último domingo, a terceira vara federal da Justiça Federal aqui de Brasília deferiu o nosso pedido liminar, formulado no mandato de segurança coletivo, para suspender o ofício 2696 em sua integralidade e, principalmente, aqui eu gostaria de destacar e chamar a atenção dos senhores, a Justiça determinou o afastamento da imposição para que os peritos que estão no regime de atendimento presencial realizem perícias daqueles segurados que já tenham tido as datas técnicas fixadas e o benefício concedido pelo perito do remoto. Isso, antes dessa alteração do SAB, como funcionava, e os senhores bem sabem, o segurado chegava e o perito já tinha acesso ao extrato do que havia sido feito no DocMed. Quando o perito do remoto havia encaminhado ao presencial, ele, conforme as orientações da associação, estava efetivamente realizando a perícia presencial como orientado. E nos casos em que as datas técnicas todas já haviam sido fixadas e o benefício, inclusive, havia sido concedido remotamente, o perito conseguia passar aquilo para o tratamento pelo setor administrativo do INSS. Com essa alteração do SAB, o que foi feito, como o doutor Argolo e o doutor Francisco colocaram, essa disponibilização dessas informações, que era feita no momento inicial e permitia que o perito agisse de pronto, foi postergada para o momento final da perícia. Então, agora, ela foi ocultada, né? Essa nova versão, como pontuado, criminosa do SAB, essas informações foram ocultadas, obrigando que todos os peritos façam todas as perícias pós-DocMed, independentemente do benefício já ter sido concedido ou não. Então, como a gente pontuou no nosso mandato de segurança, isso é uma flagrante violação à legalidade, porque não é isso que a lei 14.131 dispõe, não é isso que a portaria 32 dispõe, e também gera uma imensa violação, um imenso prejuízo ao princípio da eficiência administrativa, porque, em concreto, o que a gente está tendo é um segurado sendo avaliado 2 vezes por 2 peritos diferentes, e foi justamente nessa linha que a Justiça Federal determinou e reconheceu que essa nova perícia presencial daqueles que já tenham tido as datas técnicas fixadas é totalmente descabida, sem plausibilidade, enfim, e ilegal. Então, como o doutor Francisco e o doutor Argolo pontuaram ontem, houve tanto a implementação dessa nova versão ilegal do SAB, como a edição de um ofício para, em tese, retificar, mas na verdade o que ele faz é só detalhar e discriminar as hipóteses de pendência administrativa, e essas duas ações do INSS e da SPMF representam nítido descumprimento da decisão judicial que já foi informada nos autos. Então, a gente já levou isso ao conhecimento do judiciário, mas até que exista uma nova decisão, como foi colocado, permanece o dispositivo da ordem liminar, que afasta expressamente a imposição aos peritos da realização de exames presenciais nos
casos em que as datas técnicas já tenham sido fixadas e o benefício já tenha sido concedido. Então, como vai ser divulgado agora nas orientações que a associação vai passar, existe todo um script a ser seguido e diante da impossibilidade do perito conseguir analisar essa situação antes de realizar o exame, a saída justamente vai ter que ser um encaminhamento integral dos segurados que vêm de perícia pós-DocMed para o pós-perícia, para que eles tratem essas pendências administrativas. Na verdade, nós vamos encaminhar todos. Exato. Todos. Por quê? Porque nós não temos como identificar se é pós-DocMed ou se é inicial, porque todos estão vindo mascarado como se inicial fosse. Todos. Então, todos, colegas, encaminha todos os DocMed como se fosse pós-perícia e pontua. Não esqueçam, e pontua. E manda para o administrativo, ok? Finalizado? Okay. Segue as orientações abaixo, né? E a jurisprudência, ok?